A entrevista do dia hoje é com a artista Daiane Cliquet. Ela é bonequeira e tem um projeto atual exaltando o patrimônio histórico de Gramado. Prazer em tê-la no programa. Prazer. Muito obrigada pelo espaço cedido para a gente falar da onde está sendo investido, né? Porque a gente participou de um edital. E aí está aí o Historiando com as Artes já em andamento. Como funciona esse projeto Historiando com as Artes? Então, o ano passado a gente teve o Historiando com Bonecos, que foi os bonecos falando dos monumentos para as crianças, para o público infantil. E a gente percebeu naquela época uma demanda de oficinas, eles queriam aprender a fazer arte, eles expressar. E quando teve essa oportunidade, a gente já fez o projeto pensado em que eles tivessem aula com a pintura, em tela, pontilhismo, colinha, desenho mangá, que já aconteceu, né? E foi bem aceito quando a gente viu que foi contemplado e foi levar lá a proposta para as crianças, a gente achou que ia sobrar vaga e não, né? Superou. E foi bem aceito. Bem, grafite também vai ter. E eles vão mostrar a ideia deles de patrimônio, na linguagem deles, na arte deles, eles vão produzir, né? E foi muito legal, está sendo muito legal a experiência até agora. E o lúdico ensinando Sim. A entender a história de Gramado. Sim, porque está na hora assim, de não morarmos mais em Gramado, mas de nos apropriarmos de Gramado, da sua história e entender o porquê hoje Gramado é assim. Todas as etapas que foram, desde o trem. Bom, patrimônio, né? Estou bem engajada nessa parte. Você é natural de Pelotas. Há Sim. Quanto tempo você e seu marido César estão em Gramado? 12 anos, 11, 12 anos estamos aqui. Já deu para captar um pouquinho da essência, da história? Sim, já dá até pena de algumas coisas estarem se perdendo. E como Dona Iraci fala, né, temos que manter viva essa história, de continuar contando para não morrer, né? Então, vendo que algumas cidades já perderam sua história, né, não vamos deixar Gramado acontecer. Se depender de nós aqui, bonequeiros, história de Gramado não vai morrer, vai continuar. Sempre que tiver uma oportunidade, a gente vai estar ali. Uma nota triste na história dos bonequeiros foi o fim do Festival de Canela. Como repercutiu? Não, no nosso meio foi muito triste, né? Porque onde quer que a gente vá, a gente é conhecido. Quando a gente fala que é de Canela, nossa, Festival de Bonecos, eu já fui, né? Muitas artes, como o Teatro Lambi-Lambi, o Explodiu, foi a partir, né? Foi o Divisor de Águas, que até a Denise e a Ismini, que são criadores do Teatro Lambi-Lambi, falam, foi no no Festival de Canela. Então, para nós, assim, a gente espera que se reverta, né? Que volte a ter de grandeza que era antes. Nós participamos de 5 edições deles, até a última, e a gente fica triste. Esperamos que volte, né? Eu vou pedir agora para a Daiane mostrar alguns bonecos que foram apresentados em Canela e em outras oportunidades também, porque é de uma perfeição incrível e também resgata um pouco da história do Rio Grande do Sul, como, por exemplo, esse personagem gaúcho. Sr. Blau. O Blau Nunes, uma homenagem. Nunes. Bom, esse aqui foi criado para o edital da Fevale, que a gente colocou bem no início da pandemia, né? O Minuto Boneco. E ele conta histórias do livro Contos Gauchescos, porque ele é o personagem principal, né, do livro. O Blau Nunes, no livro, ele conta os causos daquela época. Eu falo causos porque é como minha avó falava, né, os causos. Claro. Né? Então, ele conta. E foi o boneco que eu produzi, eu mesma fiz, de minha própria autonomia, né? Então, toda pensando no Blau. Mas não sou eu que falo, quem dá vida ao boneco é o César, meu esposo. Apesar de
ser paulista já pegou o sotaque gaúcho. Ele fala melhor que muito gaúcho. Outra coisa interessante aqui, pessoal, é que os bonecos da Daiane Cliquet Artes, eles também são inclusivos. Então tem boneco cadeirante, tem boneco negro, enfim. Quem é essa personagem bonita? Essa é a Iru. Ela participou já de algumas historinhas, inclusive em Festival do México, né? Falando da amizade, mas ela é também uma maneira de incluir. Tão bonitinha. E eu tenho a Anaí, que ela nasceu no Historiando com Bonecos no ano passado, falando do patrimônio, falando que a gente tem aqui uma cultura também rica, né, na parte de pluralidade, né, essa aqui é a Anaí. Essa é indígena. Essa é indígena, né? Bem, eu adoro. Tem mais alguma para mostrar aqui? Vamos. Bom, essa é a Espivitada. Essa é a Annelise, a primeira, né, que nasceu junto com o Blau, contando, ela é a netinha do Blau. Então ela conta, ela ouve o avô contando as histórias, e ela sempre fica nervosa. Ai, vô, como pode, vô? E agora o que vai acontecer? É sempre assim, né? É a ansiedade da criança, ela é bem ansiosa, bem otimista, né? E depois eu fiz, esse aqui são os fantoches, pensando na fauna daqui da região, o gambá e o bugio, tem outros também, tá? Tem a jaguatirica, tem o ouriço, o sapo, né? A gente promovendo uma conscientização ambiental, né? Quando a gente conta a história no espetáculo, a gente sempre fala, não cheguem perto dos animais, eles são para viver na natureza, e eles não são maus, eu sou muito fã do gambá, porque ele come cobra peçonhenta, eu tenho medo de cobra. Então, assim, é para manter o equilíbrio na natureza, né? Então, eles estão lá por alguma coisa. Também não machuquem o bugio quando morre de febre amarela, ele é um sentinela, né? Então, tudo isso a gente passa no espetáculo para eles vêm para dar uma ajudada nessa conscientização, e a criança chega em casa contando, né? Claro. Né? Então, vamos dizer, vai levando para casa essa conscientização também. Aprende de uma maneira divertida. E eles são feitos de maneira simples, porque quando tem a oportunidade, a criança produz esses fantoches idênticos a esses. Então, são bem simples para as crianças poderem fazer e replicar essa história dentro de casa. Então, quando tem a oportunidade, a gente leva o material para eles confeccionarem os fantoches. Eu tenho o sapo e o ouriço também. Então, são todos eles participando do... Maravilha! Parabéns pelo trabalho, Daiane Cliquet, e muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. E o Historiando com as Artes está aí, prontinho para vocês ficarem atentos. O Gramado Notícias volta amanhã, 7h30 da noite, aqui pela Gramado TV, e é claro, também pelo canal 520 da NET para todo o Rio Grande. Uma boa noite e até amanhã. Gramado Notícias, oferecimento Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Sempre bom, qualidade, economia, todo dia. Gramado, Clínica de Olhos.